Que filmaço! Árvore da Paz é um filme inspirado em história real. Ele fala sobre resiliência e esperança e é muito tocante, vale a pena você ver. Olá pessoal, meu nome é Renata Faria, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu trago a indicação de um filme muito potente, ainda estou digerindo tudo o que aconteceu porque foi um filme muito marcante. E antes de eu apresentar aqui as questões históricas do filme, que é muito importante para você já entrar imerso nele, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, porque é muito importante para fazer com que o projeto se mantenha aqui na plataforma. Então, caso você esteja gostando aqui dos vídeos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Em 1994, entre abril a julho, ocorreu o massacre de Ruanda, em que 800 mil pessoas foram mortas por extremistas hutus. É importante mencionar aqui que antes de Ruanda se tornar independente, o território ele era conhecido como Ruanda-Urundi, que era controlado pelos belgas. Em um primeiro momento, quem colonizou esse território foi a Alemanha, mas como ela perdeu a Primeira Guerra, ela teve que ceder. E a partir desse momento em que os belgas eles tomam um controle, eles começam a incentivar a rivalidade entre os povos Hutus e Tutsis, que antes conviviam ali pacificamente, inclusive eles se casavam entre si, eles eram amigos. E quais foram os argumentos que os belgas utilizaram então para incentivar essa rixa? É que eles diziam ser os Tutsis superiores aos Hutus, porque eles tinham traços que se assemelhavam aos povos brancos. Então eles utilizaram de argumentos da hierarquia racial, que é a base do racismo. Apesar dos Hutus serem a maioria, aproximadamente 85%, quem controlava o território era o Tutsi, com o apoio dos belgas. E claro, os Hutus insatisfeitos, eles vão organizar a primeira revolução, que aconteceu em 1959. Isso fez então com que Tutsis eles saíssem daquela região e em 1962 a Ruanda ela se torna independente e quem passa a assumir a administração são os Hutus. Mas é aquilo, violência gera violência. Alguns Tutsis que fugiram, eles acabaram organizando um grupo rebelde, que ficou conhecido como Frente Patriótica Ruandesa, o FPR. Guardem essa informação do grupo de rebeldes porque é muito importante para entender, sobretudo, o contexto final do filme. Em 1990, o grupo rebelde invade a Ruanda e começa aquele fervilhão de embate no local, até que em 1993 houve o acordo de paz pelo presidente Hutu de Ruanda. Só que em 1994, o avião que estava esse presidente da Ruanda foi abatido. E assim começou uma nova guerra. Por quê? Esse grupo rebelde afirmava que o responsável por ter feito tudo isso eram os Hutus extremistas, porque com o tratado de paz, então não poderia haver mais guerra entre eles, então havia ainda essa rivalidade entre os Hutus e Tutsis, que como eram feitas essas diferenças? Através da carteira de identidade, em que era chancelado qual etnia eles pertenciam. Só que, por outro lado, os Hutus extremistas diziam que quem havia feito isso foi o grupo rebelde, que não queriam mais que um presidente Hutu controlasse aquele território. E assim dá início a essa guerra mais uma vez, até que o grupo rebelde assume o poder de Ruanda e os Hutus eles acabam fugindo do local. E só por curiosidade, hoje em dia está proibido fazer essa diferença entre Hutus e Tutsi. Inclusive é proibido também colocar essas determinações na carteira de identidade. Assim, 1994 foi um período muito delicado em que a batalha foi entre os Hutus e os Tutsis, porque os Estados Unidos não queriam se meter nessa briga, porque eles já haviam entrado na guerra da Somália e, enfim, né, soldados foram mortos. A ONU também tirou seu cavalinho da reta e os belgas também não quiseram se meter ali porque soldados belgas foram mortos, eu acho que 10 soldados, então eles não quiseram se sacrificar por isso e deixaram lá a matança entre eles. Eles iniciaram a briga, mas também depois tiraram suas responsabilidades da reta. Vocês vão perceber no filme que esse foi um período de violência extrema em que os Hutus extremistas eles andavam perambulando com facões para poder eliminar Hutus moderados e Tutsis. Apresentando tudo isso, agora vamos falar sobre o filme. O filme vai falar sobre a história de 4 mulheres
de origens distintas, inclusive uma delas é uma menina norte-americana que ela estava fazendo um projeto social no local e com a ajuda do marido de uma delas, que estava grávida, que era uma UTU moderada, elas conseguem se esconder em uma espécie de porão sob o chão da cozinha da casa dessa moça que estava grávida. É muito sufocante vê-las naquela espécie de cubículo, apesar de que há uma abertura que entra luz, mas é um ambiente muito pequeno e você vai se sentindo agoniado. E essa abertura que dá acesso a esse subsolo, ele tem uma trava quando a porta do quarto é fechada. Então elas não conseguem sair dali de jeito nenhum e elas precisam aguardar que o marido dessa moça que está grávida, o François, para que ele forneça alimentos, água, de forma que elas consigam se manter vivas. E aí é que tá, porque ele, como luto moderado, ele precisava se esconder em igrejas, escolas, para que ele também não fosse morto. Então, às vezes, ele demorava muito e elas viviam, então, nos seus limites. E o que elas precisavam contar naquele momento eram com a solidariedade, com essa força de esperança que tudo fosse melhorar, só que era bomba atrás de bomba, porque depois o marido diz que a ONU vai sair dali, então haveria mais jeito de arrumar uma saída para que tudo aquilo se acabasse. E fora que essa abertura que eu falei, além de dar acesso à luz, também dava essa visão das brutalidades que aconteciam. Então, não acontece violências explícitas aqui, sempre fica de uma forma bem implícita, a gente consegue escutar vozes, às vezes dá aquele flash bem rápido e a câmera já sai daquela violência que está acontecendo e foca nas meninas, mas você consegue sentir de uma forma que te dá uma angústia. Você vai se sentindo muito mal e às vezes você precisa dar uma pausa para poder dar uma respirada, porque é um filme muito forte. Elas passam fome, sede, começam a ter pesadelos, mas elas preferem morrer ali a ter que serem brutalmente violentadas e mortas por extremistas hutus. E aos poucos também segredos de algumas delas vão sendo revelados e são segredos bem chocantes. Recomendo esse filme para quem gosta de dramas independentes. Ele não é um filme de guerra, de ação, ele é um filme com bastante diálogos e que a maior parte do tempo acontece nesse porão em que essas 4 mulheres vão compartilhando as suas tristezas, as suas angústias, o que elas esperam para o futuro. Então, talvez por isso possa ser uma barreira para algumas pessoas que podem não se sentir muito à vontade com o ritmo do filme. E se você gostou da história, é bom você já salvar na sua lista para você não esquecer depois o nome do filme, porque provavelmente esse vai ser um daqueles filmes preciosos que vão ficar escondidos no catálogo da Netflix. Se você já assistiu ao filme, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, se valeu a pena assistir. A gente se vê no próximo vídeo.